Segundo as últimas informações, o São Paulo tem um alvo definido para reforçar a sua zaga após a perda de Ferrarese, que passará por cirurgia e deve voltar a atuar só no segundo semestre. Trata-se de João Marcelo. Conforme o Lance apurou, o staff são paulino já entregou nas mãos da diretoria e do técnico Rogério Ceni o nome do jogador de 22 anos, que atualmente defende a equipe B do Porto. João Marcelo foi aprovado pelo treinador e o clube iniciará as conversas para avaliar a situação do atleta nos próximos dias. Nascido no Rio de Janeiro, João Marcelo começou na Tombense de Minas Gerais, de onde saiu para uma experiência do Grêmio em 2020, antes defendera as equipes de base do Vasco e Fluminense. Em 2022, o jogador foi contratado em definitivo pelo Porto por 500 mil euros, cerca de 2,7 milhões de reais. Tem contrato com o time português até 2027, mas atualmente está na equipe B, espécie de time de desenvolvimento dos lusitanos. Segundo os dados do portal Transfermarkt, João Marcelo tem 14 jogos e 4 gols na atual temporada da Segunda Liga Portuguesa. O São Paulo se viu obrigado a buscar um zagueiro no mercado após a grave contusão de Ferrarese no empate sem gols com o Palmeiras, na segunda rodada do Campeonato Paulista. Sem o venezuelano, o clube conta apenas com Alan Franco, Arboleda e Beraldo como opções. Recentemente, Ceni promoveu das categorias de base Ítalo e Matheus Belém. O segundo, inclusive, foi relacionado para o banco de reservas na goleada sobre a Portuguesa na última quinta, dia 26. O São Paulo está próximo de anunciar o seu 9º reforço da temporada de 2023. Segundo apurou a ESPN, Herisson, que pertence ao Botafogo e rescindiu recentemente com o Estoril de Portugal, onde estava emprestado, está próximo de ser anunciado pelo clube paulista. Herisson, de 23 anos, viria por empréstimo de uma temporada até o fim de dezembro e atenderia um pedido do técnico Rogério Ceni, que procura um camisa 9 para ser reserva de Jonathan Calleri. A ida de Herisson ao São Paulo chegou a correr risco, com o Coritiba se interessando pelo jogador e quase atravessando o negócio. Porém, o caso sofreu uma reviravolta e um dos fatores para isso foi a vontade do atleta em defender o time tricolor. Herisson está com 23 anos e foi um dos destaques do Botafogo no período que ficou em 2022. Anotou 15 gols em 34 jogos disputados até ser emprestado. Além de Herisson, quem também está na mira do São Paulo, segundo informações do Bola VIP, é o zagueiro Dória, revelado pelo Botafogo. Ele defende o Santos Laguna do México atualmente. Por lá, ele é titular absoluto e um dos destaques tanto da equipe quanto do campeonato, que joga desde 2018. Dória surgiu no futebol pelo Botafogo, subindo do Sub-17 e ganhando destaque em 2012. No ano seguinte, já foi convocado pela seleção brasileira comandada por Felipão e foi vendido ao Olympique de Marselha, da França, em 2014, por 5 milhões de euros. Atualmente, seu valor de mercado está estipulado em 4,5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, segundo o Transfermarkt. E aí, gostaram da ideia? Mas, segundo Jorge Nicola, Dória está descartado no São Paulo, hein? Uma coisa é certa, o São Paulo segue reforçando seu elenco para a temporada e acertou ontem a contratação de Caio Paulista, de 24 anos, que estava no Fluminense e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra ao término deste período. Versátil, o jogador atua como lateral esquerdo e atacante. Caio Fernando de Oliveira nasceu em São Paulo, mas iniciou a sua trajetória no Ceará. Após se destacar pelo clube cearense, o jogador seguiu para o Fluminense e complementou seu processo de formação em Xerém. 2 anos depois, antes mesmo de estrear no profissional, o atleta acertou a sua ida para o Avaí. Ainda jovem, Caio despontou na equipe catarinense, conquistou o campeonato estadual e disputou o Brasileirão antes de retornar ao Rio de Janeiro para defender o Fluminense mais uma vez. No retorno, o versátil jogador faturou a Taça Rio 2020, a Taça Guanabara 2022 e o Campeonato Carioca 2022. Nas últimas 3 temporadas, o atleta acumulou mais de 100 partidas pelo Fluminense antes de chegar ao São Paulo. A FIFA anunciou no início do mês mudanças importantes no que se refere às regras sobre como empresários de jogadores atuam. Segundo a entidade, agora haverá um limite para comissões de transferências e até mesmo uma prova para exercer a profissão.
A mudança afetará positivamente o São Paulo. Com as mudanças propostas, os clubes não terão mais de desembolsar milhões para pagar comissões em transferência de jogadores. As novas regras acordadas em uma reunião do Conselho da FIFA em Doha permitem aos agentes receberem uma comissão máxima de 3% em transferências acima de $200 mil, cerca de R$1 milhão. Para negócios abaixo deste valor, a taxa aumenta para 5%. Além disso, os empresários devem tornar públicas as informações sobre os negócios realizados, permitindo assim que torcedores tomem conhecimento dos valores praticados. As mudanças já estão em vigor desde o dia 9 de janeiro. Além da novidade com relação às comissões, a entidade também informou que adotará um processo bastante rígido para os interessados em se tornarem representantes de jogadores de futebol no mercado. Uma prova passará a ser necessária e os empresários terão de pagar uma taxa anual para um órgão regulador. As mudanças da FIFA vêm poucos dias após uma notícia surpreender boa parte dos apaixonados por futebol. Contratado pelo Al Nassr da Arábia Saudita, o português Cristiano Ronaldo topou atuar na liga do país para receber uma verdadeira fortuna. No entanto, não foi somente o astro que encheu os cofres com dinheiro da negociação. O também português Ricardo, novo empresário de CR7, faturou muita grana pela ida do jogador ao clube saudita. A astronômica comissão do empresário chamou a atenção e virou notícia em muitos portais relacionados ao futebol. O torcedor São Paulino, mais uma vez, dá um exemplo. Meio de semana, 9h30 da noite, tá tarde pra caramba, pra voltar pra casa agora é difícil, né? Muita gente trabalha amanhã, daqui a pouco começa a trabalhar cedo, né? Então a gente só tem, como eu falei em Araraquara, me perguntaram do carinho do torcedor São Paulino, aqui no Morumbi também existe esse carinho, e ele vai mais feliz embora, logicamente, quando a gente desenvolve um bom futebol e consegue os gols que dá a vitória. Aí ele sai mais feliz ainda dentro de campo, a gente só tem a agradecer, e eu tenho certeza que vai comparecer também em grande número no domingo contra o Corinthians, que a gente possa, mesmo com esse intervalo menor de tempo, possa recuperar nossos jogadores e entregar também um bom jogo, como foi hoje, consequentemente tentar uma vitória no Clássico.